And what has been my crime? My crime has been to confess publicly Christ as Savior. The signs are rapidly fulfilling. Hello. Jesus is amazing. Meu nome é Edson. Tenho 61 anos, ou 64 anos, criado sem pai. My name is Edson. I'm 64 years old, raised without a dad. A minha história é de um filho criado por uma adventista. My story is from a son raised by an Adventist mother, E que aos 13 anos resolveu se lançar no mundo. and at the age of 13, she decided to venture into the world. Sorry, Você aventurou no mundo ou sua mãe? Não, eu saí da igreja. Sorry, and at the age of 13, the brother went to the world. Como todas as pessoas se encantam com os enganos satânicos e se voltam para as verdades de Deus, eu também fiz essa escolha de vida. As the enchantments of Satan and people going to the world, I didn't do the right decision, so that happened the same to me as well. Péssima escolha. 13 anos, e aí começa a encarar o mundo desconhecido. E a minha infelicidade nessa história, ela começa com as drogas. Terrible choice. So I went into an unknown world, and then, unfortunately, my story reaches the point where I started using drugs. Drogas, o nome já diz, droga. E então, aquele jovem de 13 anos começou a fumar cigarro, depois conheceu bebida, depois conheceu drogas, comprimidos, remédios, em quantidades maiores. So I started from smoking cigarettes, then started drinking alcohol, and then craving for more and getting into Comprimidos. heavier drugs and tablets. E assim foi, cada dia piorando, até que um dia, na minha residência, eu morava num barraco de madeira, And so I kept doing those things until one day in my home, I used to live in a wooden wood like Barraco, madeira. like a small wood house, era pobre, e o chão batido, e arrumando a casa ali, achei uma caixa de sapatos, e dentro da caixa de sapato um negócio esquisito. so I was very poor. The house was really not a good house, and I was just going through the things in the house, and I found a shoebox and some things inside the shoebox. E aquilo era maconha. E a gente fuçando ali, era do meu irmão mais velho. E quando ele chegou, eu falei para ele que eu tinha achado uma caixa. And inside that box there was drugs, and that box was from my older brother. And when he arrived, then I said, "Oh, I found this shoebox." Ele ficou bravo, nervoso, brigou comigo, mas falou que nunca mais tinha que mexer nas coisas dele. Que quando eu encontrasse as coisas dele, não mexesse mais. He was really angry when he saw me going through his things, and
he said, "You should never touch my things anymore." Aí o tempo passou, um dia, eu e alguns amigos fomos para uma festa numa igreja. Then, as time moved on, me and my friends, we went into a party in the church. E nesta igreja tinha um jantar dançante. O estranho é que hoje, para mim, para minha cabeça, isso é difícil. Mas lá tinha bebidas alcoólicas e muita comida. E ali a gente comeu e bebeu bastante. And at this church, there was a party, so people dancing, which is not normal, and there was a lot of alcoholic drinks and food. So me and my friends, we drink a lot and we eat a lot. E aí, final da festa, nós fomos embora já alcoolizados, né? Alimentados. E no caminho eu encontrei o meu irmão e dois amigos. Eles iam subindo, nós íamos descendo. E quando eu encontrei meu irmão, ele estava fumando, hoje baseado. And as we left the party, the church party, we were already drunken because of all the alcohol we drank, full of our stomachs full. And then as we were going down, I saw my brother coming up, and he was smoking. E aí começa então o meu vício na maconha. Meu irmão me ofereceu, eu aceitei. Meus amigos foram embora e eu fiquei ali com meu irmão e os amigos dele fumando maconha pela primeira vez. And then, as I met my brother, my friends went away, and my addiction started there. So I stayed with my brother, and I started smoking. He said maconha, I believe translation to English is crack. So I started smoking with my brother there. Eu já tinha começado a fumar, beber e agora maconha. E então ali já comecei a fumar maconha com meu irmão, com os amigos dele. E durante bastante tempo foi assim. Até que um certo dia eu conheci outro amigo. So I was already smoking cigarettes, drinking alcohol, but then, in that moment, I started smoking crack with my brother, and then I met some of his friends, and we were together smoking and doing drugs, until one day I met another friend. E até aí na história, esse amigo, ele me apresentou um pó branco, que para mim era novidade, né? Hoje eu sei que é o cocaína. And that friend, he presented me with some white powder. I didn't know what it was, but now I know it was cocaine. E a minha jornada me afastando de Deus só aumentava. Parecia uma jornada que ela tinha começado e não tinha fim. Cada vez mais longe. So I was further and further away from God. So my journey seemed that I was reaching a point where I was so far from Him. Do outro lado dessa minha história, hoje eu consigo entender e saber e compreender a história de uma mãe. So now from the other side of the story today, I can comprehend the side of my mother. Que, embora eu começasse uma jornada para longe de Deus, ela começava uma jornada de joelhos no chão, orando para que seu filho abrisse os seus olhos e voltasse e retornasse para Jesus. So as I was starting my journey of drifting and getting away further and further from God, my mother started a journey of going on her knees and imploring and praying and seeking that God would save her son. Mas naquele momento,
não surgia tanto efeito quanto a jornada que eu estava caminhando, porque após a cocaína eu conheci uma droga chamada crack. So it wasn't reaping any fruits at that moment, because after cocaine I was going even further and further, and then I started smoking crack. Essa droga no Brasil era chamada, hoje tem outra. So that drug in Brazil before used to be called another name, but today is called crack. O lixo das drogas. Hoje tem outro. E nesse conhecimento dessa droga, essa droga, ela é uma droga chamada droga zumbi. Você parece que não tem controle. So that drug is called the rubbish of drugs, because when you expose yourself to that drug, it's like you are a zombie. You have no control of your actions. Parece que ela te anestesia de um jeito que você não consegue ter outra visão nas coisas. Você foca naquilo, é aquilo, é aquilo, é aquilo. E nesta droga, a minha vida começou a declinar definitivamente para o fundo do poço. So this drug has an effect on you that you don't care about anything else. You just focus on that drug and that's it, and nothing else. And the toil that drug made in my life was one that I was sinking and going down and quickly. Bom, parece que tem tanta coisa que a gente já atropelou aqui, mas o foco mesmo é mostrar com as drogas, né? Mas aí, dentro dessa caminhada com as drogas, teve um casamento. So we have talked a lot of things in here, but the main point is that since my journey with drugs, there was a marriage. Nesse casamento, primeiro para esse casamento, olha como as coisas são, né? Por mais que você esteja lá no mundo, a verdade que está no seu coração, ela faz muita diferença. So in this marriage, even though you were completely lost in the world to the drugs, the truth that is in your heart, it makes a big difference. Porque essa moça que eu conheci, ela não era da igreja adventista, ela era católica. E para eu casar com ela, na igreja católica, and this lady that I met, she was not an Adventist, she was a Catholic lady. And in the Catholic Church, in order for you to marry with them, era necessário que eu me batizasse na igreja católica. Mas eu nunca me via batizado na igreja católica. Aí eu perguntei para a pessoa se teria outra solução. Ele falou, existe uma solução. Casamento de religião mista. so in order for you to get married with that person, you had to be baptized into the Catholic Church. But because of the truth that I knew, I couldn't do that. So I asked if there was another solution to get married, and they suggested that could be a mixed marriage. Espero que você esteja compreendendo. I hope you are understanding. E então ali eu aceitei me casar com ela, casamento de religião mista. E durante esse casamento também as drogas permearam tudo, que destruiu esse casamento, mas deixou uma filha que hoje ela tem 39 anos. So then, after we got married, that marriage, there was a child from that marriage, and today she's 39 years old. E durante essa jornada, que destruiu meu casamento, conheci mais outra pessoa
E as drogas sempre destruíam tudo. So because drugs destroyed that marriage and I couldn't stop drugs, so then I met another person, but also the drugs destroyed everything. E um certo dia, já assim, bem longe de Deus, por alguma razão eu conheci o culto da mata. Culto da mata. Culto da mata. So a certain day, already me very distant from God, I met a cult. It was called Culto da Mata. Esse é um culto feito dentro da igreja adventista, do instituto, um colégio enorme, adventista, em São Paulo. This is a cult that is made inside the Adventist College of São Paulo. E ali eles se reúnem 5 horas da manhã, para buscar a Deus ali. E eu fui convidado e aceitei e fui. So then they met at 5 in the morning and I was invited by them to join them and so I went. Eu estou fazendo uma pausa aqui para que vocês entendam que durante toda essa minha jornada nas drogas, teve alguns momentos. So I'm making a point here so that you understand that even through my journey through drugs, there was some certain moments Em que a voz do Espírito Santo foi ouvida por aquela mente deturpada pelas drogas, anestesiada pelas drogas e pelo erro. Por mais longe que eu estivesse de Deus, ainda consegui ouvir aquela voz. that the voice of Holy Spirit was still heard at some points, even though I was with my mind completely damaged because of drugs. There was still times in my life where I could hear the voice of God. E ali, naquele culto da mata, eu me rendi a Deus, aceitei e me batizei. So in that cult of Mata that I was invited to, I surrendered myself to God. So I accepted Him again, and I was baptized. Mas, assim, acredito que pela emoção, pela verdade latente do Espírito Santo mexendo comigo, eu me rendi a Jesus. And I believe that through the emotion, through the voice of the Holy Spirit talking to me at that moment, I just surrendered to Jesus. Mas não consegui ser forte o bastante para permanecer em Cristo Jesus. But I couldn't be strong enough to sustain that relationship and be in Jesus. E novamente me rendi às drogas. E desta vez de uma maneira mais profunda. So I went back to drugs, and this time even worse. E, de uma certa forma, muitas coisas durante toda essa jornada não tem como eu estar colocando aqui. Senão fica muito extenso. Porque a história da minha vida tem muitas histórias dentro dela. E precisaria de muito mais tempo para que eu pudesse mostrar para vocês. So there's a lot of information and details from my life that I could not fit into this presentation because it will be needed a lot of time. So I'm just talking what I can. Então eu estou aqui pedindo para que o Espírito Santo me conduza, para que as palavras que eu dizer aqui, seja que Ele realmente quer que eu fale. So I'm here praying that the Holy Spirit guide my words, that what He actually wants me to say, I will say it in here.
Então, eu cheguei a um ponto de usar tanto crack que eu tive 3 convulsões. Não sabe. So it got to a point that after using so much crack, I had 3 convulsions. Convulsão é que você usa tanta droga, mas tanta droga, e às vezes você usa nessa posição, assim, com um cachimbo na mão, com... So that means that you use so much drug that you get into the position that the brother just showed. Que quando você usa tanta droga nessa posição, ao se levantar, escurece tudo, apaga tudo. That when you just raise yourself or stand up, everything gets darkened. You just can't see. E a história verdadeira é que você apagou. E quando eu abro os olhos, To the point that you pass out. So when you open your eyes, a primeira coisa que me vem à mente é uma oração. Senhor, não me deixa morrer. Por favor, tenho meus filhos para criar. Me dê uma nova oportunidade. that when I open my eyes, the first thing that comes through my mind is a prayer. And the prayer is, Lord, please don't let me die. I have my family, my friends to raise, my children to raise. E Jesus é tão maravilhoso. Jesus é amazing, né? Ele deu uma, 2, 3 oportunidades. Nas 3 condições. And Jesus is so amazing that he gave me 3 opportunities in the 3 convulsions that I had. E Jesus sempre dá uma oportunidade para a gente. Sempre. E durante essa caminhada de retorno para as drogas, tive outros livramentos de Deus. Jesus is so amazing that he always gives us opportunities. But during that journey of going back to drugs, I had other times where Jesus saved me. Num desses livramentos, também a minha filha, que foi ali o instrumento que Deus usou para que eu não morresse naquela noite. In one of those times where God saved me, it's there my daughter that it was the instrument that God used to save me. Ela estava na casa da tia dela. Eu tinha ido buscar ela. E a hora que eu cheguei, tô chegando em casa, tinha um traficante me aguardando. She was at her auntie's house, and at the time that I arrived, there was a drug dealer. E quando ele viu eu com a minha filha, ele falou para mim assim: você não vai morrer hoje por causa da sua filha. Mas, se você não me pagar, eu vou vir aqui, vou entrar na sua casa e vou matar todo mundo. So he came back and he said to me, I was walking with my daughter, and he said, today you will not die because you are with your daughter. But if you don't pay me, I will go into your house and I will kill everybody. Nossa, que situação que eu cheguei, né? My Lord, what situation that I wish. Durante toda essa jornada, irmãos, eu sempre fui um bom profissional, um bom pai de família. Through all this journey, I always was a good worker, a good family father. Sempre tive bons salários. Já tive indústria de roupas. Sempre fui
bem assalariado, I had good positions, I had the good wages, always professionally in a good situation. e durante esse período todo, irmãos, eu cheguei a uma condição de estar devendo para os traficantes. But because of drugs, I got to a point where I was owing money to drug dealers. A droga levou apartamento, carro, fábrica, famílias destruídas. So the drug took away from me my house, my car, my business, family. E mesmo assim, eu não conseguia enxergar nada disso. Continuava cada vez mais fundo nas drogas. And still, despite all of this, I couldn't stop the drugs. So I was getting worse and worse. Quando Deus tem um propósito na sua vida, você pode ter certeza, Ele não vai deixar de lutar por você. When God has a purpose in your life, you can be certain that He will not stop fighting for you. Como eu louvo esse Deus por não ter desistido de mim, embora eu já tenha desistido dele há muito tempo. Oh, how I worship this God, because after I have given up Him long time, He didn't give up on me. Então, esse Deus, ele tinha um propósito na minha vida, como tem na vida de cada um de nós. Tenha certeza disso. So this God, He had a purpose in my life, as I'm sure He has a purpose in the life of each one of you here. Eu digo isso, irmão, porque eu cheguei a um ponto que o meu irmão, que também era adventista, mas estava afastado, I say this, brethren, because my brother, that he was also an Adventist but was away from church, ele virou para mim um dia em reunião de família, e ali ele conversando e eu passando, ele disse: este aí, nem Jesus Cristo descendo na terra tem jeito. one day when we were together in family, just talking, one day I was just walking by, and this, my brother, said just out loud for everybody about me, that one walking, not even Jesus coming down from heaven can do something for him. Eu louvo a Deus por ele estar errado, pela visão dele ser diferente da visão de Deus. I praise the Lord because he was wrong, because the vision of God is different from his. Nós teimamos em achar que a nossa visão é a correta. Mas a visão correta é a visão de Deus. Essa sim é a visão correta para a nossa vida. We seem to think that a lot of times our vision is correct, but the vision of God, that's the one that is correct for our lives. Embora eu estivesse tão fundo nas drogas, eu tinha um desejo enorme de parar de usar drogas. Eu não queria usar drogas. Even though I was so sunk into drugs, I had a desire, a big desire inside me to stop using drugs. I didn't want to use drugs. Só eu sei, irmãos, ou quem está nas drogas, o que é alguma coisa te dominar tanto a ponto de você não ter forças de lutar contra. Only I know, brethren, and people that are in drugs, what it is to have something that is taking control of you to the point that you cannot resist it. E após 26 anos só no crack, dia, aliás, dias e noites,
And only after 26 years, just in crack alone, day and night, aonde todas as pessoas falavam, tem que internar em uma clínica para se recuperar. where everybody used to say he needs to be, how do you say it when they put people in like a treatment? Clínica. In a clinic. Recuperation. Rehab, yeah, he needs to go to rehab. O poder de Deus ele é tão surpreendente que eu vou fazer uma pergunta. Quantos dias eu passei dentro de uma clínica? The power of God is so amazing that I will ask a question to all of you. How many days have I been into a rehab? Quantos dias imaginam vocês que foi preciso eu passar dentro de uma clínica para me recuperar? So I ask all of you, how many days do you think I had to be in rehab to recover? Não, irmãos, pelo poder de Deus, eu não passei nenhuma hora dentro de uma clínica. So I'll tell you, by the power of God, I didn't spend even 1 hour inside the rehab clinic. A minha cura, ela foi um verdadeiro milagre. Deus tirou dentro do meu coração aquele desejo incontido pelaquela droga. So my recovery was a miracle from God because He removed from within my heart the desire that I had continuous for that drug. E aí começou então uma nova vida para mim. Uma vida com Cristo Jesus, embora cheia de obstáculos. So then it started a new life for me with Jesus Christ, but full of obstacles. As consequências, elas são inevitáveis. Você fez uma jornada para se afastar de Deus. E ela precisa ser recuperada. The consequences of your past choices are inevitable. So you made the decision to get away from God, and now you need to recover about those past decisions. Mas eu digo para vocês, é o preço que tem que ser pago. E não pensa você que é caro, não. Ele é barato. Perto do que Jesus pagou por você, se você der sua vida, ainda é barato. But I tell you, don't think it's an expensive price, because if you look to what Jesus did to you, this is not expensive. Porque aí começa a jornada de volta da onde você se separou da mão de Deus. E você precisa novamente pegar naquela mão, porque é ela que vai te levar para o céu. Because there it starts the journey where you left God's hand, and now you need to come back to that hand so that He can take you to heaven with Him. E nessa jornada, Deus vai estar com você. Mas não esqueça uma coisa. Quando você saiu daqui para lá, And on that journey, God will be with you. But don't forget one thing. When you leave that hand to move from here to there, Jesus não desistiu de você. Ele te alcançou. E vai te ajudar a retornar. Jesus doesn't give up on you. He will help you to come back. Mas, não se esqueça, lá você era importante para Satanás. Satanás te usava. E por furioso. But remember one thing.
when you leave God and you are further, you are important to Satan because he uses you. But when you leave, he is furious. E esta caminhada ao ponto de partida, ele vai te perseguir. Ele vai te atrapalhar. Se você quiser lutar, And on this journey back to the end of Jesus, Satan, he'll persecute you. He'll try to destroy and mess around with your life. com as suas forças, você não vencerá. And if you use your own strength, you will not prevail. Nós temos que entender que é Cristo que tem que ir na frente. Não é fácil. A luta é contínua. Até que Ele abra esse céu. Se nós tomarmos a frente, perderemos. We have to understand that is Christ that is at the front leading. If we don't understand that, we will lose. But if we trust, we have to understand that the fight is until Jesus opens the skies. E hoje, embora muitas coisas que aconteceram aqui, entre a morte da minha mãe, antes que a minha... Corta aqui. Comecei. Okay. A minha mãe morreu, mas antes que a minha mãe morresse, morreu meu irmão mais velho. My mom died, but before my mom died, my older brother died first. Dentre essas perdas da vida, tem a perca do meu filho, de 18 anos. In between those losses, there's the loss of my son, 18-year-old. E durante todas essas 3 percas da minha vida, Deus foi bem claro em me mostrar que cada uma destas 3 pessoas And during those 3 losses of my life, God was really clear in showing me that during all those 3 losses, Ele me mostrou que elas descansaram no Senhor. He showed me that all 3 of them were resting in the Lord. Muitas pessoas vão dizer assim, mas como? Como você tem essa certeza? Eu tenho tanta... So many people today ask me, but how? How are you so certain? Eu tenho tanta certeza desse poder, desse Deus na minha vida, que ninguém tira isso do meu coração. I am so certain of the power of my God in my life that no one removes this from my heart. Porque o que Deus já fez na minha vida só me dá essa certeza. And through what God has made in my life, it only confirms my certainty. A nossa vida é cheia de incertezas, cheia de situações que às vezes até nós mesmos duvidamos de nós, da nossa integridade a Deus. Our lives are so full of surprises and unbelievable things that even sometimes we doubt about our integrity towards God. E aí, irmãos, eu queria que vocês entendessem uma coisa aqui. Tem um texto da Bíblia que fala assim, ó. Deixa eu ver aqui. É João 15, de 1 a 5.
So now, brethren, I want you to understand something. So if you turn your Bibles to John João 15, John 15, verses 1 and 5. Sorry. Esse texto, irmão, ele dá um alerta para nós, This text, brethren, he gives us a warning to us. porque ele é bem claro. Jesus é a videira verdadeira. E ele é bem enfático quanto a isso. And it's really clear that Jesus is the true vine. He doesn't leave a margin of doubt for that. E ele chama a atenção aqui para a coisa mais importante. Todo que estiver em Cristo Jesus. And he calls our attention to something very important. Everyone that is in Christ Jesus. E não produza frutos, ele é cortado, separado e queimado. And does not bring fruit, is cut, separated, and burned. Mas presta atenção, irmãos. Jesus é a videira. Os ramos estão em quem? But pay attention, brethren. Jesus is the true vine, and the branches, where are the branches? Se os ramos estão em Cristo e não conseguem produzir frutos, isso é grave. If the branches are in Christ but cannot produce fruit, this is really grave and serious. Então, esse texto aqui, ele mostra para mim que a caminhada de volta não pode ser somente eu me pegar na mão de Jesus e ele me levar. Jesus vai me conduzir, mas eu tenho que produzir frutos. Que frutos são esses? So this text to me is very clear that I have to hold of the hand of Jesus, but he will not drive me. I have to have a personal effort and bring fruits. And what fruits are those? Aí a gente tem que entender. Eu muitas vezes imaginava fruto, pessoas batizadas que eu levei a Cristo. Erro. So we have to understand. So I used to think that fruits is people that I used to baptize, and that's it. Não. Estes frutos de você batizar, você dar estudo, levar pessoas a Cristo, não é esses frutos. No, brethren, these fruits of you baptizing people, giving Bible studies, it's not those fruits. O fruto verdadeiro que Jesus está falando aqui é aquele que você vai levar para o céu. São os frutos que vai formar o nosso caráter. E são os frutos do Espírito. Este vai formar o nosso caráter. So the true fruits that Jesus is talking in here are the fruits that you are going to take with you to heaven. It's the formation of your character. E entender isso para mim foi a base de tudo. Para meu retorno. Não digo para vocês que está sendo fácil. Não. And this was the hard part for me, was to understand that this was the foundation of everything. And I'm telling you, it's not been easy for me. Eu conheci um irmão lá no Brasil. Era meu companheiro de estudos bíblicos.
o Manuel Dias Mares. I met a brother there in Brazil that he was my companion in biblical studies. E ele brincava comigo, ele falava assim para mim assim: meu amigo, de onde eu vim e aonde eu estou, nem que seja raspando, eu vou chegar até a porta do céu. And used to play and say to me, my friend, from where I came and where I am, not even if I am driving, I will reach heaven's door. E aí, quando eu chegar na porta do céu, se Jesus me estender a mão, manda lá eu entro. Porque se não chegar na porta do céu, ele falar não, aí eu sei que eu não acredito. Ele diz assim: se eu chegar na porta do céu, Jesus me estenderá a mão e dizer, entre. So he used to say to me, but if I reach heaven's door and Jesus reaches his hand and to me and says, get in. Caso contrário, se ele não me estender a mão e não falar que eu estou atrapalhando no caminho errado, entenderei que me perdi. Otherwise, if he doesn't reach his hand to me and says, get out of the way, then I know that I'm lost. E isso me fez entender que o céu é tão importante. Esquece. Isso me fez entender que o céu é algo porque nós temos que lutar com todas as nossas forças. And that made me understand that heaven is something that we have to fight for with all our strength. E nesta caminhada, ainda continuo encontrando muitas barreiras que eu mesmo deixei pelo caminho. And on this walk, I'm still finding a lot of barriers that I left in the past. Com esse testemunho, eu só quero que vocês entendam. Não importa aonde você está na caminhada. Não importa se você está indo para longe ou se você está retornando. And with this testimony, I just want you to understand something, that on the way, it doesn't matter if you are going advancing or coming back. Deus tem planos na sua vida. God has plans in your life. E esses planos só têm um objetivo: salvação. And those plans have only one goal: salvation. Deus, Jesus, Espírito Santo, anjos, mundos não caídos, todos lutam pela sua salvação. God, Jesus, the Holy Spirit, angels, unfallen worlds, all fight for your salvation. E nós? E eu? O que eu estou impondo? Pela minha salvação. Eu. How about us and myself? What are we fighting for? For our salvation? Porque se eu não luto pela minha salvação, como posso lutar pela salvação dos meus irmãos? Because if I'm not fighting for my salvation, how can I be fighting for the salvation of my brethren?
Porque Jesus disse: ama o teu próximo como a ti mesmo. Se você não quer se salvar, como você quer salvar alguém? And Jesus said, love your brethren as yourself, your neighbor as yourself. But if you don't want to save yourself, how can you love and save others? Gostaria muito, irmãos, de contar histórias, outras histórias, como eu contei lá em Ritim, sobre a morte do meu filho, a morte da minha mãe, como foi a história, a morte do meu outro irmão, o meu outro irmão que morreu. I would love, brethren, to tell all those stories. The stories of the death of my mother, the death of my son, and of my other brother that died. Ele recebia espírito demoníacos. He received demoniac spirits. E olha, quando ele morreu, Deus me deu a certeza de que ele não morreu, mas que ele dormiu no Senhor. But when he died, God gave me certainty that he wasn't lost, but he died in the Lord. Então, com isso, irmãos, para não ficar muito extenso, And in order not to drag this too much, eu vou estar encerrando, porque se eu começar a contar histórias e nas histórias vai ficando muito chato. so I'll start and closing up, because if I'm telling stories and stories, then this will keep going. Eu acredito que o Espírito Santo usou nós dois aqui nessa manhã. Eu louvo a Deus por isso. And I believe that the Holy Spirit used both of us this morning, and I praise the Lord for that. E com isso tudo, irmãos, eu, dentro da igreja, eu fui And with all of this, brethren, inside the church, I was professor da escola sabatina, secretário da igreja, fui diretor missionário, fui diretor de aventureiros e sou diretor de desbravadores. so you left. I'll take it to the So I was Sabbath school teacher. Eu fui professor de escola sabatina, Sabbath school teacher, secretário da igreja, the church secretary, diretor missionário, missionary director, fui diretor missionário, fui diretor de clube de aventureiros and director of the I don't know how it is in here, Pathfinders. e diretor de desbravador. Sou o diretor de desbravador. So he's making a distinction between Pathfinders and Adventures. Yeah. He was director of all of those. Isso para mostrar, irmãos, que Deus a gente tem que entender. Deixa eu apagar isso, tá? Nós temos que entender assim: não importa o que eu seja, o que eu sou. O que importa é o que Deus quer me tornar nas mãos dele. So with all of this, we have to understand, brethren, that doesn't matter what we are. The only thing that matters is what God wants us to be in His hands. E hoje, estou muito feliz, muito grato. And today, I'm really happy and grateful, Onde eu vejo Atos 1:8. where I see Acts 1:8.
se cumprindo na minha vida. being fulfilled in my life. Irmãos, testemunha de Deus é mostrar às pessoas o poder de Deus na sua vida. Brother, being a witness of God is to show the power of God in your life. E não tem como eu não dizer que esse Deus é maravilhoso, que esse Deus é tremendo, que os planos deles é melhor do que os meus. And it's impossible not to tell how this God is marvelous and that his plans are higher than my plans. Porque a alegria é tão grande de poder estar aqui nessa manhã. Because my joy is so big of being here this morning. Minha filha, minha neta, presente. Mais presente de Deus do que presente. My daughter being here, my granddaughter, but being present in God more than present in here. Ela não sabe do que eu estou falando. Ela está presente, mas a mente está vagando. Oh, sorry. So she knows what I'm talking about, that she's present in here in body, but her mind is somewhere else. Mas a alegria é imensurável de estar aqui. Não tem preço. But my joy, it's immeasurable of her being here. There's no price for it. E para encerrar, eu não posso deixar de falar da gratidão que eu estou tendo com vocês. And to close up, I cannot but speak of the immense gratefulness that I have of being here with you guys. É um novo desafio na minha vida. It's a new challenge in my life. Estar com vocês, conviver com vocês, entender vocês e me comunicar com vocês. It's a big challenge to be with you, share with you, and communicate with you. Vocês falam, eu não entendo, e agora vocês estão sentindo o que é isso. Eu estou falando, vocês não entendem se ele não traduzir. So you guys talk, I don't understand, but now you are feeling it. I talk, and you guys don't understand unless you translate. E estão passando aquilo que eu passei. Rindo, porque eu estou rindo, ou porque outros riam. So now you understand me. You laugh because I'm laughing, but you don't understand. Mas a maior palavra desta manhã que eu quero deixar para vocês. Deus, Jesus e o Espírito Santo não desiste da sua salvação. Então, não seja você a desistir de se salvar. But the main point that I want to pass across this morning is that God, Jesus, and the Holy Spirit doesn't give up on you. So don't stop fighting for your salvation. Amen. Obrigado, irmão. Muito feliz, muito obrigado pela oportunidade. E digo a vocês, a minha carta vai nessa igreja. I'm really happy and grateful, and I'll tell you that my membership will come to the End church. of all things is near at hand. The signs are rapidly fulfilling. Yet it would seem that but few realize that the day of the Lord is coming.
things is near at hand. The signs are rapidly fulfilling. Yet it would seem that but few realize that the day of the Lord is coming swiftly, silently, as a thief in the night. Many are saying peace and safety, unless they are watching and waiting for their Lord. They will be taken as in a snare, a science of the devil. What is soon coming upon us? A science of the devil.